Não sabendo quem possa estar a ver-me e ouvir-me, sobretudo, e nem quando, limito-me a deixar a minha saudação a quantos possam ter decidido dispor de algum do seu tempo para ouvir o que tenho para dizer. E o que tenho para dizer, um pouco à guisa de esclarecimento, tem a ver com a minha participação no livro acabado de apresentar há dias, semana passada mais precisamente, o livro em que participo enquanto autor, em conjunto com outros autores, que expressaram, enfim, as suas reflexões, em alguns casos as suas memórias, a propósito de uma data, alguns com com mais espírito de celebração. No meu caso, que não sou dado a celebrações, participei apenas como pessoa que refletiu a seu modo, de acordo com aquilo que lhe pareceu e que continua a parecer serem as realidades, quer do 25 de Abril, quer do 25 de Novembro, e nesse âmbito apenas a minha participação. O livro ele tem por título 50 vezes 25 de Novembro, tem o significado que tem para as pessoas que têm, mas esta iniciativa, diria que, não sei se lhe posso chamar necessidade, porque é demasiado pesado, na medida em que estaria a valorizar demasiado opiniões que me chegaram ao conhecimento, mas achei que descomprometidamente deveria dizer alguma coisa sobre isso e, essencialmente, por estar em causa a minha participação e por ter, de alguma forma, por arrastamento, levado com definições ou com catalogações, com rotulagem, que me parece precipitada, vinda inclusivamente de pessoas, ou especificamente de pessoa, que deveria, pelo seu estatuto, pela sua posição pública, ter outro tipo de responsabilidade. Começaria por dizer que participei neste livro como teria participado num livro que fosse, digamos, dedicado à lembrança ou à memória do 25 de Abril. Em qualquer deles eu participaria. Não pelo simples facto de participar, porque o meu problema nunca está em participar nisto ou naquilo. O meu problema poderá estar, ou a minha aceitação ou a minha recusa, uma e outra dependem do modo como as propostas possam ser feitas. Desde que me seja garantida a liberdade de expressão, não tenho qualquer problema, qualquer rebuço em participar e dizer o que penso, porque a minha predisposição não é muito para me demorar naquilo que é a história, mas para refletir sobre, diria, o porquê dos eventos e quais as hipotéticas consequências, e, em alguns casos, quais as reais consequências desses eventos. E, neste caso, a proposta que me foi feita, eu aceitei-a, porque o coordenador, o Dr. Jerónimo Fernandes, me fez a proposta, aceitei-a e aceitei-a dentro destes parâmetros que eu próprio estabeleço, porque, como digo, não sou pessoa para celebrações do que quer que seja. Inclusivamente, não me lembro de até agora ter celebrado sequer a data do meu aniversário, porque é um dia como outro qualquer,
bem, que não deixa de pessoalmente ter a sua importância, mas tem uma importância relativa, porque, enfim, a minha preocupação quanto ao dia e a que é que ele deu origem é no que toca àquilo que tem sido e aquilo que ainda poderá ser o meu comportamento enquanto por cá andar. Diz-se, ou disse, ou escreveu a pessoa que se pronunciou sobre o livro e sobre os participantes de uma forma geral, que são da extrema-direita, de direita, não sei se chegou a dizer que são fascistas, porque li, de facto, de algum modo, o texto que me fizeram chegar, mas, enfim, bastaria apenas eu ter fixado a ideia de que todos os participantes são de direita, de extrema-direita, e, portanto, quer dizer, eu diria agora, por modo próprio, que são tudo pessoas irrecomendáveis. Ora, o Pacheco Pereira não é propriamente uma pessoa desconhecida, é uma pessoa que tem estatuto, é uma pessoa para a qual todas as janelas e todas as portas e postigos se abrem. Não é que eu lhe reconheça, seja o que for, porque esta não é a ideia, este não é o momento para o catalogar, mas é para dizer que é uma pessoa de reconhecido estatuto social, é uma figura com relevância, até diria, no contexto da chamada intelectualidade, e por conseguinte devia impor-se, obrigar-se por si próprio à contenção e à análise criteriosa daquilo que comenta. Neste caso, ele assume inclusivamente que ainda não tinha comprado o livro. Ora, se ainda não tinha comprado o livro, eu presumo que se não o comprou, não o leu. E se não o leu, se não passou os olhos com algum cuidado por todos os autores, não pode, não deve, porque é um sinal de minoridade intelectual, estar a pronunciar-se sobre os participantes, unindo-os a todos numa classificação que não tem sentido. E que não tem sentido porquê? Porque quero eu garantir que não há entre os autores pessoas que são de direita, de extrema-direita. Não posso garantir porque a minha confiança com todos, com qualquer dos outros autores, é uma confiança limitadíssima, alguns dos quais eu passei apenas a conhecer na apresentação em Lisboa e, portanto, não tenho essa capacidade, posso ter o meu esboço daquilo que é, digamos, psicologicamente, ou poderão ser psicologicamente as pessoas, mas é um esboço. E eu preciso de mais evidências para passar ao desenho final. E eu não tenho essas provas, não tenho esses elementos e, portanto, tenho que me ficar pelo que me parece, e o que me parece não é suficiente para eu poder classificar as pessoas. E, portanto, a única pessoa, o único autor sobre o qual me posso pronunciar é sobre mim mesmo, porque queria dizer, não porque eu tenha necessidade, porque eu convivo bem com aquilo que possam ser as opiniões de terceiros, mas as coisas ganham outra relevância quando são opiniões, como digo, provenientes de pessoas a quem a sociedade reconhece o estatuto, ou a quem a sociedade permite o estatuto. Nem sempre me pronuncio, porque nem sempre estou em causa, mas
neste caso, como sou um dos intervenientes no projeto, eu aproveito para dizer ao Pacheco Pereira e a outros Pachecos Pereiras que andem por aí que o facto de participarmos nisto ou naquilo não quer dizer que comunguemos da mesma filosofia de todos os restantes participantes. Eu tenho amigos que são comunistas e, sinceramente, não gosto do comunismo. Eu não sou de direita nem de esquerda e, portanto, não sou filiado em qualquer partido. Penso que nunca me filiarei, porque não gosto do associativismo, porque, enfim, já não sou propriamente uma criança e fui percebendo com o tempo que o associativismo é, eu diria, impraticável. E porquê é que é impraticável? Porque quando se juntam muitas pessoas, digamos, envolvidas numa qualquer causa, acabamos por perceber que a esmagadora maioria dessas pessoas que se juntam, elas estão sempre à procura de tirar dividendos mais do que em participar por ligação afetiva, por ligação convicta à causa que, enfim, apregoam ou se propõem defender ou pela qual se propõem lutar. Eu não sou pessoa de causas. Eu sou a minha causa. Isto pode dar a ideia de que sou egoísta, de que sou egocêntrico, mas, de facto, se eu não olhar por mim, se eu não cuidar da minha condição, se eu não procurar aprender, se eu não procurar melhorar a minha condição de pessoa, acabarei por ter culpa ou por me sentir culpado naquilo que de muito mal, ou até de mal já seria suficiente, acontece no mundo e acontece às pessoas. Ora, a minha preocupação quando se fala, por exemplo, de fome e de sede, aqui ou acolá, eu ouço, lamento, mas de repente a minha consciência acalma-me porque me diz de imediato que não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Se alguém foi assassinado, se alguém foi ferido, se alguém foi violado, se alguém foi roubado, a minha pergunta de imediato é: qual foi a minha participação nesses dramas? Fui eu quem disparou a pistola, ou quem pegou na faca, ou quem roubou, ou quem estuprou, ou quem... Não. Não. Ora, se não, não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. E, portanto, a minha preocupação é no sentido da minha pessoa, de procurar melhorar as minhas capacidades no âmbito da minha atividade, que sou essencialmente artista plástico, embora esteja atento àquilo que me rodeia e, portanto, tenha ideia, naturalmente, mais acertada ou mais errada das realidades em redor, mas tenho essa ideia e gosto, se me é dada essa possibilidade, de me expressar sobre aquilo que entendo, sobre aquilo que me parece. E participei neste livro como participaria se alguém me tivesse convidado para participar num livro sobre o 25 de Abril. Porque o que é que era fundamental para que eu pudesse participar? Era fundamental que a proposta me tivesse sido feita como foi feita esta. Ou seja, nem sequer me ser sugerida a forma de participação. A forma de participação, claro que era a escrita, mas não me era recomendado nenhum guião, não poderia ser recomendado nenhum guião, não poderiam dizer-me o que é que eu devia dizer, o que é que eu devia escrever,
porque eu não sou pessoa a quem se possa ordenar o que quer que seja. Portanto, a ideia aqui, neste caso, é exatamente esta. Eu não sou de direita, não sou de esquerda, porque continuo a dizer que é uma insensatez, a minha opinião, ser-se de direita ou de esquerda, quando passamos a vida a ouvir dizer que a virtude está no meio. Ora, se a virtude está no meio, significa que a virtude não anda pelas bermas. E, portanto, aquilo que eu gostaria, não é que eu tenha essa necessidade, mas aquilo que eu gostaria até para poder reconhecer a evolução de um país que, como um carro sem rodas, não sai do sítio, o que eu gostaria é que as pessoas, ou algumas dessas pessoas de reconhecido estatuto, fossem pessoas que pensassem, nas quais se reconhecesse tempo de reflexão, para poderem, quando são ouvidas ou quando são lidas, para permitirem que vale a pena lê-las e ouvi-las. E o que acontece é que nem é por felicidade ou por infelicidade, nem é por nada, quer dizer, é porque não passam de pessoas ideologicamente sequestradas. Não passam de pessoas ideologicamente sequestradas. Porque não conseguem olhar o mundo para além daquela gaiola em que se meteram ou em que as meteram, e têm aquela visão fechada. Para elas é tudo é ou não é. E, portanto, é um pouco complicado, eu percebo, até pela experiência dos contactos ao longo do tempo, que as pessoas, ou algumas pessoas pelo menos, se esforçam no sentido de perceber, mas afinal, onde é que eu me situo? Eu vou pelo meio. Há digamos, ideias de esquerda com as quais eu concordo, há ideias de direita com as quais eu concordo, porque, enfim, há de haver pontos comuns, pontos de convergência entre as pessoas. Porque, embora cada um de nós seja único, seja original, as traves mestras que nos suportam, elas são comuns. E, portanto, é natural que, neste ou naquele âmbito, haja várias pessoas com perspectivas semelhantes, para não dizer iguais. Agora, quando nós nos deixamos sequestrar por ideologias, perdemos aquilo que deve ser e que nos deve orientar, aquilo que eu chamo a visão periférica. Ora, é estranho que no mundo da política nós encontremos os mesmos procedimentos que encontramos nas claques de futebol. As claques de futebol, e até nem só as claques de classe dirigente, treinadores e jogadores e tal, e a gente até entende, por razões que nem vale a pena aqui estar a evidenciar, até entende a sua deficiente abordagem a temas que deveriam ser abordados de outra forma. A gente até entende. Agora, quando nos referimos ao âmbito político, e ao âmbito cultural, e então artístico, então é uma coisa aflitiva, nós esperaríamos de pessoas com outra capacidade intelectual. Pessoas que deveriam obrigar-se a posturas de maior abertura, de maior abrangência, que fossem capazes de refletir com independência, com autonomia sobre aquilo
com que se deparam. E eu nunca procurei, de maneira alguma, nem procuro a chamada concordância aflitiva, porque só há uma pessoa com quem eu tenho que estar de acordo. É comigo. Pois poderei estar com outras pessoas. Poderei. Mas a pessoa com quem eu tenho que estar de acordo é comigo. Porque é comigo que eu estou 24 horas. Eu não tenho preocupação em estar em desacordo com A, com B ou com C, e depende da forma como as pessoas discordam. A minha preocupação é olhar para o espelho, ver-me ao espelho e perceber que aquela besta que lá está, quer dizer, não me agrada. Isso é que eu não quero que aconteça. Agora, não posso deixar de reconhecer que pertenço ou integro, sou mais um espécime de uma espécie que é de condição falível, também é de condição falível, que comete erros de análise e de atuação. Acho que posso dizer que já os cometi mais, agora cometo os menos, mas estou convencido de que cometerei mais alguns. Espero não cometer os mesmos, mas até isso pode acontecer. E portanto, era sobre isto que eu queria pronunciar-me. Eu sou aquela pessoa que, sim, faz reformulações. Tenho que rever muitas vezes pensamentos e comportamentos, mas rever pensamentos e comportamentos não na expectativa de qualquer retorno, porque o retorno para mim é aquilo que eu espero, que eu procuro como verdade. A minha preocupação, quando, se é que lhe posso chamar preocupação, quando aceitei a proposta que me foi feita, foi no sentido de refletir sobre o que é que pode ser feito, porque a história para mim, enfim, nunca foi propriamente um atrativo, porque costumo dizer que não sei, não estive lá, e aquilo que eu entendo e que aceito na história, como que classifico como armazém de retém, é ser de facto esse espaço onde se pode ir colher ilações, ideias, elementos para evitar erros cometidos, por um lado, e, por outro lado, ajudar a que se prepare um outro futuro. Um outro futuro. E a minha intervenção no livro foi exatamente para, no fundo, todo o texto, que são 8 ou 10 páginas, pode ser resumido a uma pergunta, que é, depois de todo este percurso, depois de todas estas atividades, de todas estas histórias, o que é que pode ser feito? Como é que se pode tirar o país do caos em que se encontra? Neste momento, e não neste momento, porque é o momento em que estou a falar, mas muito antes disto, eu tenho perguntado a mim mesmo o que é que esta gente que chega ao poder, que chega a ter capacidade de influência e de decisão, o que é que esta gente tem em mente? O que é que esta gente entende que pode ser feito, que deve ser feito para tirar o país deste atoleiro? Ora, eu passo a minha vida a ouvir falar de história, do passado, e
não consigo ouvir alguém que tenha ideias para o presente e para o futuro. Ou as pessoas pensam que o país pode continuar nesta bandalheira sem que as pessoas, na generalidade, quer estejam na penthouse ou estejam na cave, lhes sofram as consequências. Não sou pessoa para discriminações, embora deva assumir que a estupidez é uma coisa com que não convivo, não consigo conviver. A estupidez é uma coisa com que eu não consigo conviver. De resto, tenho amigos de todos os quadrantes, porque eu não classifico as pessoas em função de serem da direita, da esquerda, de serem homossexuais ou não serem homossexuais, de serem. Não classifico as pessoas por isso. Classifico as pessoas em função daquilo que são os seus comportamentos. A forma como abordam as situações, como são capazes de se relacionar ou de interagir com as outras pessoas. E, portanto, para finalizar, para fechar, é aquilo que eu deveria esperar, e aqui no condicional, que eu deveria esperar de pessoas às quais é reconhecido o estatuto e é concedido todo o espaço para intervenção com isenção do horário. Ora, eu que, mais do que ler, ouço muitas vezes algumas dessas pessoas e tenho a percepção da razão por que o país está no estado em que se encontra. Eu vivo num mundo muito distante do mundo em que essas pessoas existem, e não digo isto como lamento, porque houve um tempo em que pensei, passou-me pela cabeça por aquilo que, enfim, era transmitido e não deixava de ter a sua influência, pensei que quando nos aproximávamos de determinadas pessoas, quando podíamos frequentar determinados sítios, determinados ambientes, isso poderia contribuir para alguma coisa de positivo, poderia... Ora, eu tive um período em que passei por alguns sítios, tive um período em que contactei com algumas dessas pessoas e acabei por chegar à conclusão que o meu sítio é o meu sítio, porque é o sítio onde eu posso encontrar o retorno que espero, ou que desejo pelo menos ter, porque cheguei à conclusão de que, na maior parte dos casos, quanto mais se sobe, mais se desce.